Boa noite, amigo telenauta. Hoje é uma sexta-feira, 17 de junho de 2016. Aqui direto de Cajazeiras, na TV Diário do Sertão, no Alto Sertão da Paraíba, está começando mais um programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. E tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de paz, de conforto e de esperança. E para a gente refletir hoje, a mensagem é Por que dormis? De autoria do Espírito Emmanuel e psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. E disse-lhes, por que está dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 46. Nos ensinamentos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodativas em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconsciente da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja útil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatento aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Compreensão é o tema desta semana do nosso editorial. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Está registrado na Bíblia, em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão, dós a meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, se não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas, ou entregar-me a folgueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade.
de todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Mensagem de esperança. Em seu momento musical, apresenta a melodia Quando Eu Te Vi com Ivo Pessoa. Sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu, quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás. E eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez. Mas o verdadeiro amor espera uma vez mais. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim entre as flores. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo.
Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Agora vamos ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. Esta semana refere-se às questões 151, 152, 153 e 153A. E o tema é sobre a alma após a morte. Na questão 151, Kardec indaga a espiritualidade maior. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando se está numa assembleia, és partes integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essas provas nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Para fechar esse bloco do Estudando o Livro dos Espíritos, vamos para a questão 153A. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é, antes, a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendeis. Micronauta, agora vamos ao módulo Estudando Fatos e Notícias. São acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E o tema dessa semana é sono e sonhos. Em termos biológicos, sono é um estado comum a todos os animais vertebrados, manifestado na forma do ciclo sono-vigília que, no homem, é acompanhado por graus variáveis de inconsistência e de relativa inatividades. Exames específicos, atividade elétrica cerebral e muscular, frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, reações bioquímicas, indicam que durante o sono ocorrem mudanças fisiológicas significativas. Queda da temperatura corporal, diminuição na produção da urina, variações da frequência cardíaca, respiratória e da pressão sanguínea, ativação das funções nervosas autônomas, aumento do metabolismo e fluxo sanguíneo no cérebro, modificações das taxas usuais de alguns hormônios, como as do HC, hormônio do crescimento, do ACTH, adenocorticotrópico, esse é nome danado, viu? Do HL, hormônio luteinizante, do cortisol e da prolactina. Prolactina também, hoje botado, não foi? Botado do... Os estudos acadêmicos e as pesquisas científicas relacionam uma série de possíveis causas que justificaram essas e outras alterações fisiológicas ocorridas durante o sono. A hipótese da existência da alma atuando em outro nível de existência ainda não é cogitada. Contudo, a explicação espírita é a mais viável entre elas, não há dúvida. Abre aspas, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Fecha aspas. Nesta situação, a alma afasta-se do seu corpo físico, mas a ele permanece ligada por meio do perispírito, o qual, por sua vez, transmite ao veículo somático as impressões, boas ou más, vindas do espírito, conforme a natureza das atividades que ele desenvolve na outra dimensão.
Importa considerar que, abre aspas novamente, o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Fecha aspas. Kardec faz outras considerações igualmente importantes. O corpo repousa durante o sono, mas o espírito não tem a necessidade de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende parcialmente da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, naquilo que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ao rude ideias que, ao despertar, lhe surgem no estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Mas, como se dá ao presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus em vez de procurar a companhia de espíritos bons. Busca de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso às suas inclinações. O conhecimento atual sobre os mecanismos do sono revelam que este passa por 5 estágios ou fases, durante os quais as ondas cerebrais diminuem de intensidade até atingir um estado de relaxamento profundo, consequente de ação do hipotálamo, importante área do cérebro, ligada ao estado de consciência, reguladora de processos metabólicos e autônomos do organismo, e no córtex cerebral, camada mais externa do cérebro, rica de neurônios, local de realização de funções complexas como memória, atenção, consciência, linguagem, percepção e pensamento. Admite-se que nas 4 fases, conhecidas como não-REM, que são os movimentos oculares rápidos, há uma transição cada vez mais profunda entre a vigília e o sono. Na 5ª fase, designada por REM, ocorre o sono propriamente dito, demonstrado por um relaxamento corporal profundo. É o período no qual, efetivamente, a pessoa sonha e, em geral, recorda o que sonhou. O conceito de sonho não apresenta consenso científico, mas abordagens bem fundamentadas, divulgadas por diferentes escolas. A medicina, geralmente, determina que o sonho é uma espécie de imaginação, a ocorrência de ideias, emoções e sensações percebidas durante o sono. A psicologia ensina que é a forma do inconsciente expressar-se. Alguns neurocientistas defendem a tese de que o sonho seria o trânsito de informações necessárias à manutenção das funções cerebrais e mentais. Algumas específicas, como as relacionadas à memória. Tais conceitos não explicam, contudo, sonhos nítidos, lógicos e objetivos que muitos cientistas, artistas, inventores, literatos, etc. tiveram. Thomas Edison, por exemplo, sonhou com o fonógrafo e outros inventos antes de construí-los. Durante a viagem à Alemanha, em 1619, René Descartes sonha com um sistema filosófico que desenvolveria mais tarde, com o nome de discurso do método, base da metodologia científica dos séculos seguintes. O sonho apresenta cunho místico e premonitório, benéfico ou maléfico para a maioria das tradições religiosas. No Velho Testamento, quase todos os profetas possuíam a capacidade de prever acontecimentos por meio dos sonhos.
podemos ilustrar com os sonhos proféticos e as interpretações oníricas de Daniel. Oníricas, né? Oníricas. Oníricas, né? Rapaz, hoje aqui tá danado. Capítulo 7, versículo de 1 a 28. Assim como os de Salomão, um Reis, capítulo 3, versículo de 5 a 15. No Novo Testamento, destaque-se a figura de José, que recebe aviso do anjo Gabriel. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 2, versículo de 13 e 14. A fuga para o Egito, Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 21, a volta do Egito. É preciso analisar o senso crítico e a interpretação dos sonhos que corriqueira nas escrituras e nos tempos antigos. Tomou dois rumos, um banal e supersticioso, muito ao gosto da população em geral, e o outro restrito aos estudiosos e à elite intelectual, que o vestiram de roupagem científica, em especial com os trabalhos de dois médicos, o austríaco Sigmund Freud, e considerado o pai da psicanálise, e o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Ambos os resultados, banalização e cientificação do significado dos sonhos, indicam que o assunto não é tão simples como pode parecer à primeira vista. Entretanto, fica evidente que há dois tipos de sonhos, os incoerentes e os coerentes. Os primeiros são utilizados por adivinhos, nem sempre bem intencionados, produzindo logo e explorando a boa-fé dos que lhes fazem consultas. Os segundos servem de apoio a práticas psiquiátricas e psicológicas. Revelam também algo mais: a atividade da alma nos momentos do sono e a existência de faculdade do espírito, muitas delas desconhecidas ou ignoradas no meio acadêmico e no religioso. Tais atributos do espírito são faculdades denominadas emancipação da alma pelo espiritismo. É preciso cautela, desenvolver mais ponderação a respeito do significado dos sonhos, seguindo esse conselho dos orientadores da codificação espírita. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles que vos lembrais. Sem isso, caireis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Na verdade, sonhar é inerente à natureza humana. Até os bebês, ainda no útero materno, sonham, como demonstram pesquisas científicas recentes. Todos os indivíduos sonham, mesmo que não se recordem dos acontecimentos ou dos detalhes. Mas, tal como acontece com as demais faculdades psíquicas, a capacidade de sonhar pode ser aperfeiçoada e ampliada pelo exercício e pelo estudo. Refletindo sobre essas orientações que os espíritos transmitiram sobre o tema, Kardec esclarece: os sonhos são os efeitos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu e algumas vezes até a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na precedente existência ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos, que parecem não ter sentido ou ligação. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração da qual se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Samires, vamos fazer um comentário? Sim. A gente estava lendo esse texto, tanto eu como você, e
a respeito do sonho, é assim, complicado a gente fazer algum comentário, mas eu vou fazer o que eu estava pensando no momento. Qual de nós, né? Porque a gente sempre não, se a gente sonhou é porque a gente já esteve naquele lugar, foi com alguma pessoa que a gente viu, que a nossa memória memoriza aquilo, né? E a gente só sonha aquilo que a gente já viu, ou já passou, ou já esteve. Quem não tem o conhecimento da doutrina, né? Qual de nós que não já sonhou com lugares ou com pessoas que a gente nunca viu, nunca esteve, né? Nem viu em televisão, nem filme, nem leu em livros, nem pessoalmente, né? Então, se a nossa memória aqui, a gente nunca viu, né, esse local, né, aquelas pessoas, como é que se explica que a gente sonhou com aquele lugar e com aquelas pessoas, né? Então, não digo só, mas a doutrina, a gente que estuda, né, que lê, tem essas explicações. Isso. Né? E como disse no texto, né, temos o senso crítico para interpretar todos os sonhos. Exatamente. E após esse comentário, vamos agora aos nossos comerciais. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário.
A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Estamos de volta com o programa Ensaio de Esperança e agora vamos ao quadro Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. E a pergunta desta semana é sobre a inveja. O que é a inveja? Remanescente dos ativismos inferiores, a inveja é fraqueza moral, a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência. Aguarda o insucesso do adversário, no que se compraz, observa e persegue, acoimado por insidiosa desdita íntima. Egocêntrico, não saiu da ineficiência psicológica e pretende ser o único centro da atenção, credor de todos os cultos e referências. Insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral que não considera a vida como um patrimônio divino para todos, senão para si mesmo. Trabalha por inveja, para competir, sobressair, destacar-se. Não tem ideal nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Sem falar em que o que a inveja faz ao nosso corpo físico, né? Dor de cabeça, insônia, dor de barriga, dor no fígado, né? Quando a gente tem esse sentimento da inveja, né? Que a gente ainda tem que se despojar dele, mas ainda tem tempo. A programação do Sirineu do Caminho, que é toda ela realizada na sua sede aqui em Cajazeira, que é na rua João Moreira de Figueiredo, número 309, ali atrás do Hospital Regional de Cajazeiras, vizinho à maternidade. Começa nas segunda e nas terça-feira, né, com estudo do Evangelho e o atendimento fraterno a partir das 18h30. Às quarta-feira, fecha as portas para o público, que tem um estudo interno, que é o ESD, que eu estou fazendo, né? A gente vai terminar agora em agosto, são 2 anos e meio, né? É um curso que a gente dá a iniciação da doutrina para a gente começar a conhecer realmente a doutrina espírita. É um começo, né? Às quinta-feira, como a gente está vendo no vídeo, as palestras públicas doutrinárias a partir das 20 horas. Sexta-feira hoje, que já faz parte da programação do Sirineu, o programa que a gente está apresentando, né? A partir das 18 horas, termina próximo das 19, e às 19 a gente tem a evangeloterapia já lá na sede do Sirineu. No sábado tem a evangeloterapia a partir das 8h30. Evangelização. E nos domingos, ainda bem que eu estou com minha professora aqui. Nos domingos a gente tem um curso que aqui é uma das, né, coordenadoras,
umas que está ministrando o curso, e eu vou passar a bola para ela explicar melhor como é esse curso. Temos um curso que é para iniciação. As pessoas que têm curiosidade de conhecer, que quer começar a estudar a doutrina, sinta-se convidado a ir ao centro, a sede, que fica na rua José Moreira de Figueiredo, ali por trás do hospital, vizinho à maternidade de Cajazeiras, e começa às 18h30, todos os domingos, e vai até às 20h30. Contamos com a presença de todos vocês. E para darmos continuidade, vamos agora ao quadro Notícias do Movimento Espírita, que vamos falar essa semana sobre seminário com Haroldo Dutra em Campina Grande. Volta aqui para nós paraibanos, né, pertinho, vai ser no dia 25/6 de 2016, né, depois do São João, vai ser um sábado no caso, né, sábado. O expositor Haroldo Dutra estará em Campina Grande realizando o lançamento da 44ª MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, com o seminário Sermão do Monte, Caminho para a Felicidade. O evento será realizado no Centro de Convenções do Hotel Garden. O grupo Toque de Luz também estará lá fazendo uma participação especial, uma participação artística, e as inscrições é no valor de R$20. E para maiores informações é só acessar o site da Federação Espírita Paraibana, febpb.org.br. Agora vamos para o quadro, né, Dicas de Livro. Hoje nós temos Redenção, não é isso? Sim. A autora Zilda Gama, autor espiritual Victor Hugo. O autor espiritual narra um intenso drama ocorrido no século XIX, vivido por Heloísa e Gastão dos Menil, que se amam intensamente e sofrem a perseguição implacável do vingativo Ariel Hamed, concluindo que o espírito imortal sobrevive à morte biológica e reencarna diversas vezes em busca da ascensão espiritual. Esta grandiosa novela mostra ao leitor que a redenção é a conquista da felicidade por meio da reparação dos erros e crimes cometidos em existências passadas. Esta obra desenvolve ensinamentos sobre justiça divina, dogmas religiosos, expiações purificadoras, lei de causa e efeito, remorso, perdão, sonhos reveladores, proteção dos guias espirituais e a soberania do amor. Vamos agora aos comerciais, já estamos de volta. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Amigo telenauta, estabeleça um clima de harmonia, paz e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no Lar. É o maior investimento que você pode proporcionar para a sua família. Existe o bazar da fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas pela tarde e no sábado pela manhã e pela tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com os problemas do destino,
e da dor. Quando nos vemos autoquestionando valores adotados pela sociedade. Dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamento que nos dê norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa desta semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas e deixaremos vocês com o quadro Vida e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Meus amigos telenautas, chegamos mais uma vez ao fim do programa Mensagem de Esperança e sempre como a gente pede aqui toda sexta-feira, né? Muita prudência nesse final de semana, na sexta, no sábado, no domingo, para que a gente não tenha notícias, infelizmente, como a gente teve nesse último final de semana, né? Desencarne de 7 pessoas aqui da nossa região, num só acidente, né? E também o que aconteceu, né? Aquele caso trágico nos Estados Unidos, né? Mais de 50 mortos, foram 50 mortos fechados, né? Então vamos ter prudência, vamos ter a consciência de que se ingerir alguma bebida alcoólica, não vamos pegar em volante, nem de nenhum veículo, nem moto, nem carro, porque é uma arma que a gente tem contra nós e contra o próximo nosso que, né, não tem culpa nenhuma da nossa imprudência. Então que Jesus ilumine a todos, né? Que abençoe esse final de semana e vamos dar continuidade, né, com o vídeo Liberdade das Escolhas do nosso Raul Teixeira, né, que o tema da semana é justamente isso, Liberdade das Escolhas. Bom final de semana, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. É muito importante pensar na nossa capacidade de escolher. Em cada momento da nossa vida, em cada gesto de nossa vida, a escolha é nossa. Indubitavelmente a escolha é nossa. Cada vez que você quiser avaliar o porquê que as coisas estão indo bem ou não estão indo bem, verifique o tipo de escolhas que você vem fazendo. A partir disso, começamos a sentir que todos os nossos movimentos são ditados por nossa livre vontade. Nós fazemos escolhas para a nossa felicidade, fazemos escolhas para a nossa infelicidade. Cada vez que nós escolhemos o cônjuge, o parceiro, o namorado, a namorada, precisamos ter em mente que estamos buscando alguém que se afine conosco, que esteja junto a nós, com quem possamos compartilhar a vida. E essa escolha precisa ser bem feita. Não podemos escolher de escantilhão uma pessoa que a gente viu uma primeira vez e supor que tenha surgido um amor à primeira vista que dispense esse conhecimento gradual, ponderado, que nós precisamos ter um do outro. E com tudo isso verificamos que ao cabo e ao fim não conhecemos bem as pessoas. É muito complicada essa questão da escolha, mas temos que escolher. É opção nossa. Quando pensamos no alimento que desejamos para cada dia, que tipo de refeição queremos fazer, a escolha é nossa. Se escolhemos alimentos de graxa, alimentos condimentados, alimentos leves, vegetarianos, escolha nossa. A nossa condição orgânica a partir daí estará definida em função daquilo que escolhemos para a nossa alimentação. A forma como nós desejamos educar os próprios filhos, como é que nós vamos conduzir a nossa prole? Vamos educá-la numa religião? Em que religião? Vamos trabalhar com ela o pensamento político da família? Vamos ensinar aos nossos filhos a ver o mundo
a compreender as pessoas, a ter a mansuetude das pombas e a prudência das serpentes? Como é que, afinal, queremos educar os nossos filhos? Vamos educá-los para que eles sejam os melhores da rua, do prédio, da escola, do bairro? Ou para que eles sejam melhores do que eles mesmos a cada dia? Nós é que fazemos escolhas. E a partir disso, a vida fica nas nossas mãos. É certo que há coisas que, mesmo tendo feito escolhas, a decisão final não é nossa. Às vezes queremos determinada coisa, mas estamos submetidos à vontade de outros indivíduos. Assim se passa na política, por exemplo. Queremos que a nossa cidade seja pacífica, seja ordeira, seja limpa, mas há coisas que independem de nós. Há indivíduos que foram preparados, eleitos, escolhidos para atender a essas questões. Então foge à nossa alçada. Mas mesmo assim, na condição de cidadãos, nós poderemos pressionar, fazer movimentos, nos dirigir às autoridades, nos dirigir aos periódicos. Escolha nossa. Ou podemos ficar devidamente acomodados esperando que alguém resolva por nós as questões. É muitíssimo importante que tenhamos essa visão de que a nossa vida está amarrada às escolhas que fazemos. E fazer escolhas é alguma coisa que não é tão simples. Se nós não aprendermos que a vida que levaremos estará em função das escolhas que façamos, não conseguiremos chegar a bom termo. Começaremos a culpar os outros pelas escolhas que são nossas. Começaremos a dizer que a culpa é do tempo, é dos santos, é de Deus, é da política, quando em verdade, na maior parte das vezes, o problema está amarrado às escolhas que fazemos. Vale a pena pensar que as escolhas estão atreladas ao que chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é essa condição que todos nós temos de pensar o que queremos para a nossa vida, de pensar como queremos as coisas para a nossa vida e passarmos a implementar, porque graças a essas escolhas que fazemos, a vida nos responderá positiva ou negativamente. Foi Jesus Cristo que estabeleceu isto. A sementeira nossa é totalmente livre. Nada obstante, a colheita nos será obrigatória. Era o ano de 1902. Em Curitiba, um seleto grupo de homens de alma aberta ao progresso e às conquistas do espírito humano se reuniram na redação da revista A Doutrina com um objetivo claro: fundar uma entidade espírita de caráter federativo. Nascia a Federação Espírita do Paraná. Mais que apenas difundir a doutrina codificada por Allan Kardec, a FEP estabeleceu desde a sua fundação relações estreitas com a comunidade paranaense, criando serviços de amparo aos socialmente carentes. Muitos foram os colaboradores que se destacaram nesse esforço: Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, Ercília Vasconcelos, João Guignoni, Abib Isfer, entre tantos outros. Essa questão da escolha é de fato fundamental, porque nós escolhemos tudo. A roupa que vamos pôr, os calçados, a estrada por onde vamos, onde queremos ir almoçar naquele dia ou jantar, nós escolhemos tudo. Mas é importantíssima essa percepção de que a nossa escolha não deve ser uma escolha de qualquer jeito. Precisa ser uma escolha responsável. Enquanto nós não soubermos fazer escolhas responsáveis,
a nossa vida, com toda liberdade, será quase sempre um caos. O notável filósofo francês Jean-Paul Sartre chegou a asseverar que nós estamos escravizados à nossa liberdade. É graças a essa liberdade que definimos as coisas de nossa vida. E por causa dessa liberdade é que vemos pessoas como Adolfo Hitler, que decidiu-se por fazer o que fez, usando da sua liberdade. Mas ao mesmo tempo descobrimos homens como Gandhi, que podia ter se tornado um advogado bem-sucedido na Inglaterra, onde se formou, na África do Sul, para onde foi trabalhar, mas ao ver a condição dos negros, do seu povo, o domínio da Inglaterra sobre a Índia e tudo mais, ele optou por abrir mão daquele estilo de vida que levava na África do Sul para ir lutar junto aos seus irmãos. Naturalmente, nós pensamos que foi uma escolha sua. Ele optou, ao invés de ganhar só para si, ele foi trabalhar junto aos seus irmãos, ao seu povo, à sua etnia. Nós encontramos escolhas como a de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa era professora de alunas de classe média alta e poderia ter sido homenageada sempre, paparicada por suas alunas como era, amada por suas alunas, muito querida no trabalho que realizava, mas depois de ter feito a célebre viagem de férias a Calcutá, para conhecer o que se passava na cidade e tendo visto o que viu, Madre Teresa não se conformou. Fez a sua escolha. Usou de sua liberdade, escreveu ao Papa, porque ela queria deixar de ser professora da escola cristã, mas queria continuar a trabalhar pelo Cristo numa outra frente. Fez a opção, foi para Calcutá, e a história de Madre Teresa o mundo inteiro conheceu. Uma história de liberdade, uma história de opção, uma história de livre-arbítrio. Se pensarmos nos territórios do espiritualismo, nós encontraremos no espiritismo a figura de Chico Xavier. Podia ter se tornado um dos mais ricos escritores do Brasil se não tivesse assumido a sua condição de médium. E os livros assinados por aqueles seres espirituais viajaram o mundo, se tornaram traduzidos em várias línguas, levando conforto, orientação, luz, inspiração do bem a tanta gente. Escolha de Chico, opção que ele fez graças à sua liberdade de escolher. Nós encontramos pessoas que podem ser honestas, mas escolhem o caminho da desonestidade. Tem liberdade para isto. Achamos outras que podem ser dignas, mas optam pelo labirinto da indignidade. Tem liberdade para isto. Outras se tornam homicidas, suicidas, exatamente porque optaram por isto. E porque optaram por isso, são responsáveis pelas consequências dessa opção que fizeram. Liberdade com Jesus é a opção que deveremos fazer. Não estamos proibidos da distração, do esporte, de namorar, de casar, formar família, de optar pela nossa profissão, de ter o nosso emprego, ganhar nosso dinheiro, ganhar muito dinheiro. Mas que tudo isso, fruto de nossa escolha, fruto de nossa opção, esteja clareado pela luz do Cristo. Somente a partir desse clareamento que a inspiração de Jesus proporciona sobre nossas vidas é que conseguiremos fazer escolhas positivas, escolhas para sempre, escolhas para o bem. Cabe a você, meu irmão, minha irmã, cabe a cada um de nós fazer opções inteligentes, escolhas nobres, como Jesus Cristo fez quando podia ter ficado no domínio das estrelas, entre os beijos dos astros, optou por descer à terra e atender
aos carentes de médico.